Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Jesus diz: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Jesus estava respondendo àquelas pessoas que estavam perseguindo Jesus e querendo matar Jesus, porque Jesus havia curado um homem no dia de sábado. Então, em nome da religião deles, eles estavam perseguindo Jesus, eles estavam tentando matar Jesus. E, em outras palavras, Jesus está dizendo aqui no seu discurso, ele está dizendo: vocês não ouviram ainda a palavra, vocês não ouviram a minha palavra, vocês não ouviram com o coração, vocês não cataram a minha palavra. A atitude de vocês é resultado de não terem ouvido a minha palavra. E a continuidade do que eu quero dizer aqui é o que Jesus disse. Ele disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Ou seja, quem ouve a palavra de Cristo automaticamente vai ser levado a crer corretamente naquele que enviou Jesus, que é Deus. A palavra de Cristo nos leva a crer em Deus. Mas na frente Jesus vai dizer: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho. Ninguém é levado a crer em Deus se não for pela palavra de Cristo. Quando esta palavra de Cristo chega ao nosso coração. Primeira coisa, ele diz, ele vai crer. Ele ouve a palavra e crê. Essas duas coisas são simultâneas, andam junto. É o que nós chamamos de novo nascimento. É o sopro do Espírito. Isso está retratado. Eu não sei se você já ouviu essa explicação. Isso está retratado lá em Gênesis capítulo 2, verso 7. Onde Deus molda o homem do pó da terra, sopra em suas narinas o fôlego da vida e o homem torna-se um ser vivente. Esse sopro do Espírito no homem formado do pó da terra é um retrato do sopro de Deus, do sopro do Espírito Santo no ser humano natural, que vai levá-lo ao nascimento espiritual. A luz vai brilhar na sua mente e no seu coração. E ele vai crer em Deus, ele diz, e crer naquele que me enviou. E então ele diz que 3 coisas vão acontecer, que na verdade é uma só. São 3 linguagens ou 3 facetas da mesma coisa. O que acontece então com quem ouve a palavra de Cristo e crê em Deus? Ele diz, tem a vida eterna. Segundo, não será condenado. Terceiro, passou da morte para a vida. O que significa ter a vida eterna? É ter a verdadeira vida. Nós vamos ver aqui que, aos olhos de Deus, o ser humano que não ouviu a palavra do Cristo, que não creu em Deus, em cuja mente e coração a luz da fé e da vida ainda não acendeu, ele, aos olhos de Deus, está morto, mesmo que fisicamente esteja vivo e ativo e atlético e se exercitando. Aos olhos de Deus, ele está morto. Por isso, quando ele ouve a palavra de Cristo com os seus ouvidos espirituais, ele crê em Deus, a luz se acende, a compreensão, a consciência, ele tem a vida eterna. Naquele momento ele tem a verdadeira vida. Aos olhos de Deus, a verdadeira vida não é a vida do corpo, não é a vida terrena, é a vida eterna com Cristo. Esta é a nossa verdadeira criação, é para a vida eterna com Cristo. Então ele diz, tem a vida eterna. Segundo, não entra, não será condenado. João 3, 17, que nós já lemos, e 18,
João 3, 17 e 18, Jesus diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. Jesus não veio condenar, mas para que este fosse salvo por meio dele. Ele veio salvar, exatamente da condenação. Quem nele crê não é condenado. Quem crer em Jesus não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. O ser humano já nasce condenado, porque já nasce em pecado. E aí Jesus vem para salvá-lo desta situação, para libertá-lo desta situação. O ser humano nasce cego para as coisas espirituais, surdo para as coisas espirituais. Jesus faz esse milagre do novo nascimento. E ele diz, ele já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem ouve a minha palavra e crê, enquanto não crê, está condenado. E então, a pessoa que já nasceu condenado, agora creu em Cristo, ele diz, não será mais condenado. O apóstolo Paulo fala disso em Romanos capítulo 8, 2 versículos, o 1 e o 34. Olha aqui, eu vou ler para os irmãos. Romanos 8, 1 diz assim: portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O ser humano que nasceu condenado à morte espiritual, ou que nasceu fisicamente, mas que não tem vida espiritual ainda, aos olhos de Deus está morto. Agora que ele ouviu a palavra de Cristo, captou-a com o coração e a mente, agora ele não será condenado. Ele tem a vida eterna, ele começou a verdadeira vida. O verso 34 do capítulo 8 de Romanos, Paulo diz assim: quem os condenará? Falando daqueles que creram em Cristo. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, entre as bênçãos de ouvir a voz de Cristo, de crer em Deus, de acender a luz e a chama da vida eterna, ele diz, tem a vida eterna, não será condenado, mas passou da morte para a vida. É a terceira bênção. Quando a pessoa ainda não ouviu a palavra de Cristo e não a recebeu, ela está morta espiritualmente. Ela é o boneco de barro moldado por Deus, mas que ainda não recebeu o sopro da vida, lá de Gênesis capítulo 2, versículo 7. Quem não ouviu a palavra está morto, Paulo fala disso. Mas Efésios 2:1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Pessoa que ainda não creu em Cristo, e Paulo coloca que no passado vocês estavam, porque agora eles creram em Cristo. Dizendo de vocês crerem em Cristo, vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados. E o versículo 5, ele diz: Deus nos deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. O ser humano que não assimilou, que não abriu o coração, que não recebeu a palavra de Cristo, aos olhos de Deus, ele está morto. Eu anotei uma outra referência aqui, de Mateus 8:22, ainda falando sobre essa questão de que quem não ouviu a palavra de Cristo está morto espiritualmente. Diz-nos assim a palavra de Deus: mas Jesus lhe disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus estava falando com as pessoas, com uma pessoa que disse que queria seguir a Jesus, mas primeiro queria sepultar seu pai. Jesus disse, não, deixa os mortos sepultar os mortos. Como assim? Jesus está dizendo, deixa os mortos espiritualmente sepultar os mortos fisicamente. O pai do rapaz estaria morto fisicamente,
e seria sepultado pelos mortos espiritualmente. Por isso que Jesus diz, deixa os próprios mortos sepultar seus mortos. Mortos aqui, mortos espiritualmente, que sepultam os mortos fisicamente, que morreram fisicamente. Ainda em Lucas capítulo 15, só para reforçar esse entendimento bíblico de que quem não anda com Cristo, quem não abriu o coração para a palavra de Cristo, está morto espiritualmente. Lucas 15, 24. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. É o pai do filho pródigo falando do filho que voltou para casa. Ele diz, meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. É a situação do ser humano antes de encontrar a Cristo, portanto, ele está morto. Ele está morto espiritualmente aos olhos de Deus. Mesmo estando vivo fisicamente, aos olhos de Deus ele está morto. E voltando novamente para João capítulo 5, versículo 24, ele diz, já passou da morte para a vida. Passou da situação natural para a vida espiritual, para a vida com Cristo. Passar da morte para a vida é render a sua vida a Cristo, porque Cristo é a vida. João 14,6 é clássico. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdadeira vida só há em Cristo. E verdadeira vida não é mera religião ou religiosidade. Estas pessoas que estavam perseguindo e querendo matar Jesus, a quem ele está dando essa resposta, elas eram religiosas, estavam perseguindo e querendo matar Jesus em nome dessa religião. É como se Jesus estivesse dizendo, o fato de vocês serem religiosos não os faz vivos em Deus, terem vida eterna. Vocês só são religiosos. E aí é um risco, nós não devemos ser meros religiosos. É preciso receber o Cristo, receber a palavra de Cristo, receber a vida de Deus, receber a vida eterna. E aí o efeito final no versículo 24 é passou da morte para a vida. Uma das declarações mais impressionantes de Jesus, está em João 11, versículos 25 e 26. Quando Lázaro estava morto, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou há outras versões que dizem, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Neste versículo, eu prefiro a outra versão que diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa versão aqui diz, mesmo que morra. Falando de morrer fisicamente para viver a vida eterna. Mas mesmo quando a outra versão diz, mesmo que esteja morto, é mais adequada, porque, como eu já disse, já demonstrei, aos olhos de Deus, o ser humano que está sem Cristo está morto, espiritualmente morto. Então, mesmo que esteja morto espiritualmente, viverá eternamente quando crer em Cristo. Por isso ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. A declaração é impressionante, que um homem, um ser humano, e aí agora nós estamos olhando para Jesus só como um ser humano normal, chegar e dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto espiritualmente, viverá eternamente. E quem vive espiritualmente e continua crendo em Jesus, não morrerá espiritualmente. Não há mais condenação, não há mais morte para quem está em Cristo Jesus. E no final do versículo ele diz, você crê nisso? A questão é essa. Nós cremos nisso. Então, quando nós cremos em Jesus, quando nós recebemos a palavra de Cristo, quando ela entra no nosso coração, ela faz esses 3 efeitos
maravilhosos na nossa vida que se resume a um: não entra em condenação, tem a vida eterna, não entra em condenação, passou da morte para a vida, passou do pecado para Cristo. Esta é a segurança que só Cristo dá para aquele que nele crê. Ele faz esse milagre da vida. Ele nos dá paz, Ele nos dá segurança, nos dá amor, nos dá alegria. Nesses tempos agora de pandemia, como nós precisamos disso? Paz. Eu fico muito triste de ouvir pessoas em crise porque estão dentro do seu lar, dentro da sua casa, não podem sair para trabalhar, e aí ficam infelizes. Vira conflito, vira briga. Peraí, e a vida de Cristo, e a paz de Cristo, e o amor de Cristo, isto existe, meus irmãos. Existe. E dá paz aos nossos corações, e enche a nossa vida de alegria, e traz harmonia à nossa vida, traz paz ao nosso lar. Cadê? Quando essas coisas acontecem, as pessoas precisariam cair em si e dizer: opa, tem alguma coisa errada aqui, o que está faltando? E buscar a Deus. E se buscarem de coração, vão achá-lo. E vão ter os benefícios da vida eterna. E a vida, nas palavras de Jesus em João 5,24, tem a vida eterna agora. Tem a vida eterna agora. Muita gente comete um equívoco no meio evangélico e projetar a vida eterna: quando eu morrer e ressuscitar e Cristo vier me buscar, eu vou ter a vida eterna. Não, meu irmão e minha irmã. A vida eterna é agora, os benefícios da vida eterna vêm agora. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Os frutos do Espírito, que são os frutos da vida eterna, estão presentes agora. Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Agora. Nos nossos relacionamentos agora. Paz agora. Alegria agora. Amor agora. Agora. Lucas 17:21, Jesus disse: não, quando se lhes disserem o reino de Deus está lá ou está em outro lugar, não vão atrás, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Jesus está dizendo: o reino de Deus não é uma coisa visível e temporal lá de fora, é algo agora dentro de você. Deus reina dentro da sua vida agora, produzindo paz, alegria, segurança, vida. E não basta ser religioso, como Jesus disse aí, é preciso ouvir a sua palavra e crer nele, abrir o coração, render-se a ele, passar pelo milagre do novo nascimento, receber o sopro do Espírito, nascer de novo. Que Deus aplique a palavra aos nossos corações. Amém, amados?